Boa noite. Vamos ao livro de Atos, capítulo 7, versículo 54. Temos visto, até a mensagem passada, Estevão, diante das autoridades religiosas, ele fala longamente, numa narrativa detalhada, da história do povo judeu, desde a chamada de Abraão. Depois ele acusa duramente o povo judeu de muitas coisas, dura cerviz, o pescoço duro, incircuncisos de coração e de ouvidos, resistência ao Espírito Santo, assassinos de profetas, desobedientes da lei e que mataram o justo, o Senhor Jesus Cristo. Até aí nós já explicamos. E ficamos no versículo 24, em que fala praticamente o óbvio, uma reação extremamente irada e irritada, com muito ódio da parte das autoridades que estavam ouvindo aquilo tudo e realmente acusados de uma maneira muito forte. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Uma das coisas que eu sempre gostei desde a minha conversão foi encontrar a Trindade num versículo ou em dois versículos, um junto do outro. O nome Trindade não existe, como muitos de vocês já sabem. Procurar na concordância bíblica, o nome Trindade não vai achar nenhuma vez. Triunidade ou Trindade não vai encontrar. Então, a Trindade ela é revelada na Bíblia de uma maneira discreta, mas não significa que não seja muito forte, muito presente, muito clara. Inclusive, a Bíblia fala da divindade do Pai, também chamado de Deus, divindade do Filho, divindade do Espírito Santo. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Também não há nenhuma dúvida de que só existe um Deus. Não há três deuses. Então vem a fórmula clássica de um Deus na forma de três pessoas. E é muito gostoso descobrir a Trindade, aí salpicada, ou a revelação da Trindade, salpicada pelas Escrituras. E aqui está uma, num versículo só. Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, no caso, obviamente, Deus Pai, e Jesus, que estava à sua direita. Isso aqui é uma morte. Como sabemos que Estevão foi o primeiro mártir, e vamos já falar da morte dele aqui. Isso aqui é uma morte amparada. Ele acabou de falar o resumo da história dos judeus, acabou de acusar com muita coragem e intrepidez, vítima, começou agora a realmente caminhar para a morte debaixo de um ódio consumado aqui, e neste momento que poderia parecer de grande fraqueza, do ponto mais baixo da vida dele, do ponto mais só, do ponto mais necessitado da existência dele, completamente impotente ali,
acusado diante de poderosos com ódio mortal, literalmente mortal, uma peninha ali, ou uma chamazinha no vento, Estevão. Aí a Bíblia diz, a Trindade estava com Estevão. Ele viu a glória do Pai, ele viu Jesus Cristo, ele estava cheio do Espírito Santo. Coisa nenhuma de sozinho, de frágil, de abandonado, deixado de lado, nada, desassistido, impotente, coisa nenhuma. Não havia homem mais poderoso na face da terra, naquele momento, ou pelo menos, deixe-me dizer, mais prestigiado por Deus. Podia ter igual na face da terra, aí que nós não sabemos, mas mais prestigiado e mais honrado do que Estevão ali, não tinha. Que lição para nós. Não é, hoje não é usuário, Deus nos dá revelações da glória dele, como nem na época, apesar de que havia milagres na época, estava havendo bastante, já falamos isso aí, foi uma época de milagres, mas não era normal na história, nem da história de Israel, esse tipo de atos miraculosos e visões e tudo, mas não era como pode-se erroneamente pensar, não. Mas hoje não se usa mais, Deus não tem usado mais, Ele pode usar, mas não tem feito. Mas não é preciso, as Escrituras estão aqui para isso. Não precisa você, numa hora de grande necessidade, ver a glória do Pai, ver Jesus Cristo no céu. Não precisa, porque a Bíblia vê por você, diz, olha aqui, Estevão viu. O fato de você não estar vendo não significa que a Trindade não esteja agindo poderosamente a seu favor, lhe protegendo, lhe ajudando. Não esqueça disto, essas coisas a própria Bíblia diz, é para nossa força, para nosso ânimo, nosso encorajamento. Não é só para a gente achar uma história, que bonito, que interessante. Não é só isto, não. É para hoje você usar isto e pedir a Deus para ver tudo isto pela fé. Aí ele diz a frase que pode ter causado o derramamento da última gota que selou o seu destino. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Ele fala de novo no Pai, na primeira pessoa da Trindade, e fala de novo na segunda, do Pai e em Jesus. Filho do Homem era o título predileto do próprio Jesus, fora dos evangelhos e fora das palavras dele próprio, há muito pouca referência ao título, o Filho do Homem, a Cristo, no restante do Novo Testamento. Mas é curioso que ele usou aqui Filho do Homem. Não vou explicar por que será que ele usou esse título não muito comum fora dos lábios do próprio Jesus. Mas é claro que estava muito fresquinha na memória de todos ali as palavras do próprio Jesus se denominando Filho do Homem, e vamos ver inclusive daqui a pouco isso aí. Duas implicações do que nós acabamos de ver. Primeiro, atesta a divindade de Jesus o Nazareno, que eles haviam matado pouco tempo antes, talvez 2 meses antes, 3 meses, não sabemos exatamente o tempo. O local onde ele estava, a posição em que ele estava, não haveria dúvidas de que ele estava um ser divino. E se Deus estava no céu, que ele viu também a glória de Deus Pai lá, então ele não estava no templo. Lembra que era um dos pontos que irritou muito os componentes do Sinédrio,
era a questão do templo, que não era a habitação de Deus, que Deus podia se revelar em qualquer lugar onde Ele quisesse, que Deus estava no céu. Era um ponto que causou grande irritação, que levou a uma discussão de Estevão com um grupo. Aí ele foi convocado para o Sinédrio para prestar depoimento, que estava dizendo coisas totalmente estranhas e agressivas, até blasfemas, como eles diziam. E contra a lei de Moisés, era o outro ponto que eu falei na pregação passada. Então ele diz: eu estou vendo o Filho do Homem em pé, à direita de Deus, mostrando inclusive uma posição extremamente honrosa. Se em algum momento da sua vida, no seu dia a dia, nas suas andanças, nos seus lugares de frequência, você sentir que precisa dizer alguma coisa sobre Jesus Cristo, não retenha, não deixe de dizer, mesmo que você desconfie, ou até tenha certeza de que isso pode lhe trazer grandes problemas. E é porque eu não estou falando nem em tortura e morte, que não é a nossa realidade hoje, pode vir a ser. Claro, até a curto prazo, o médio não sei. Mas, para muitos, é uma realidade. Falar de Jesus Cristo significa perda do que tem, perseguição, torturas e morte e tudo mais. Que nós nem conhecemos isto. Mas, mesmo assim, podemos nos sentir intimidados a falar de Jesus numa reunião, no seu negócio, no seu trabalho, no seu departamento, onde você vai todo dia, na sua faculdade. O Espírito Santo pode colocar no seu coração, fale, diga isto, neste contexto, numa aula de ciências, não sei. Sei que tem a questão da obediência às regras das aulas, expulsão de classe, tem aquelas conveniências que a gente deve tentar obedecer como cidadãos e tal. Eu sei disso. Mas se você sentir que vem até a ponta da sua língua, você crente, uma afirmação sobre Jesus Cristo, não pare, não deixe de falar. Estevão, podemos dizer, não tinha obrigação de dizer, eu estou vendo isso aqui, aquilo, e ter ficado calado, né? Ele já tinha dito o que tinha que dizer sobre a história de Israel, já tinha acusado, como era para acusar, aqueles que gera muita coragem, como eu comentei. Então, para quê? Para que dizer esse final aí, altamente irritante para aqueles homens? Como é? Você está vendo o próprio Deus na glória dele. E além disso, está vendo o homem que nós matamos à direita de Deus. Não deu. Pagou com a vida. Claro que se somarmos tudo, é que vamos encontrar o motivo pelo qual ele pagou com a vida, mas como eu disse, provavelmente esta frase aqui foi a última gota que selou o destino dele. Seja fiel, lembre-se de Estevão, fale, e o que tiver que acontecer, que aconteça. Interessante, quando o sumo sacerdote perguntou a Jesus, naquele mesmo local, onde Estevão estava agora, no Sinédrio, se ele, Jesus, era o Filho de Deus, Jesus disse quase a mesma coisa com relação a si próprio, do que Estevão falou de Jesus. Vamos a Mateus 26, eu acho que vale a pena chegarmos lá. Mateus capítulo 26, versículo 62. Situação paralela mesmo, e vamos ver alguns pontos em comuns, inclusive, do julgamento dos dois, da maneira de morrer. Mateus 26, versículo 62,
E levantando-se o sumo sacerdote, aqui está em pleno julgamento de Jesus perante o Sinédrio, e levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes aos que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. Aqui eles diferenciaram, porque Estevão falou longamente sobre Israel, contou toda a história como vocês já viram. Jesus, nem uma palavra. Aí vem, e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Agora Jesus falou. Jesus respondeu: tu disseste. Como se fosse, é isso mesmo. Entretanto, eu vos declaro que, desde agora vereis o Filho do Homem. Olha o termo usado por Estevão para dizer: eu estou vendo o Filho do Homem. Desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. Exatamente o que Estevão estava vendo, com a diferença que vamos já ver. Assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Claro que aqui Jesus falou o que iria acontecer logo, logo. Quando ele diz: vereis o Filho do Homem, não é que todos os que estavam ouvindo ali no Sinédrio iam ter a mesma visão que Estevão teve um dia, e que breve ele ia voltar nas nuvens, ia ser uma coisa logo em seguida da outra, todo mundo, e aquelas pessoas iriam ver. Não, é uma maneira dele dizer assim: a partir de agora, muito breve, eu estarei lá. O Filho do Homem, eu estarei lá à direita do Todo-Poderoso, sentado à direita do Todo-Poderoso. E eu virei sobre as nuvens do céu. É isso que ele disse aqui. Foi a última gota. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: blasfemou. E aí piorou tudo. Então nós vemos que... Eu quero ver algumas coisas aqui com relação a este paralelismo aí. Estevão atesta que estava se cumprindo, ou começando a se cumprir, as palavras que Jesus predissera. Breve estarei lá à direita do Todo-Poderoso. Eu estou vendo o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso. Mesma expressão: Filho do Homem, Filho do Homem. Então, novamente, implícito agora, o fato do tamanho do erro do Sinédrio, ao ter contribuído para condenar e matar aquele homem que agora estava só ao lado de Deus, com todo o poder. Segunda observação, como eu disse, havia uma diferença aqui nas palavras de Jesus e de Estevão, entre muitas semelhanças, é que Jesus falou que estaria sentado e Estevão o vê em pé. Aí é bom, para os comentaristas eles falam, por quê? Imagina 2000 anos de pregadores, de escritores, para sugerir o motivo por quê. Duas sugestões principais, sem dogmatizar, não posso afirmar nenhuma das duas, simplesmente porque eu não sei, como ninguém sabe desses que deram palpite, nenhum, porque não está escrito. Primeira sugestão: Jesus estava dando testemunho de Estevão diante de Deus, ao mesmo tempo que estava advogando por ele. Claro, as sugestões são baseadas em fatos bíblicos ou princípios bíblicos, claro, não são observações ou sugestões aí aloucadas, de jeito nenhum. Nós não podemos dizer que foi isso ou foi aquilo, mas uma ideia é esta: Jesus estava trabalhando em plena atividade de advogado diante do Pai, advogando por Estevão. Segundo, essa é mais romanceada um pouco, mas não quer dizer que não possa ter sido. Pode receber Estevão em alto estilo, recebê-lo em pé. Ou as duas coisas, ou nenhuma das duas coisas, não sabemos. Mas é muito interessante que Jesus disse que estaria sentado ao lado do Pai
e ele estava em pé, dando a entender talvez que o estado dele mais normal, e quando falamos agora no estado dele hoje, tudo fica misterioso para nós, é como se sentado fosse a posição mais rotineira dele, se podemos falar assim, lá no céu hoje. Versículo 57. Então, voltando a Atos 7. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Uma reação violenta. Vemos aí uma descrição muito clara, né, da cena, com 3 verbos aí. Clamando em alta voz, tampando os ouvidos, arremeteram contra ele, tudo muito, muito forte, muito violento, muito rápido, a partir daquele momento. E aqui pode ser aplicado de uma certa forma, guardadas as proporções, da reação de um pecador obstinado, que ouve as palavras do Evangelho, ouve que todo homem que nasce, ao crescer, ele já vem condenado, e ao crescer ele só vai pecar e vai estar condenado. O orgulho humano não gosta de ouvir isso de jeito nenhum, que não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, que religião não tem nada a ver com salvação, e que a mãe ter sido da religião tal, a avó, o avô, não tem nada a ver com a salvação de cada um. E que aquelas coisas que fez quando criança, lá na igreja, da tradição familiar, ali, não quer dizer nada. Isso vai irritando. Não gosto não de ouvir. Se recusa a ouvir a verdade. Você deve ter encontrado já muita gente assim, ao tentar falar de Cristo. Tá? Parentes, amigos. Como eu disse, não com tanta violência, mas serve como um modelo. Não quer ouvir a verdade, tapa os ouvidos, ou a mente, ou o coração, ou os 3. Fecha cada vez mais. Repete as convicções religiosas, talvez em alta voz, para poder firmar mesmo, e achando que isso vai lhe proteger. Quanto mais alto, mais ele fica protegido desta invasão de uma doutrina nova e que está desrespeitando tanto a religião dos seus pais e de si próprio. Às vezes gritando, e termina agredindo, mesmo verbalmente, aquele que tudo que deseja é levar a salvação a ele. E que se está denunciando o erro, ou dizendo que tudo aquilo não vai adiantar para a salvação, aquilo não é feito com raiva, não é feito com má intenção, não é feito para prejudicar, não é feito para humilhar, para nada de cunho negativo, é feito exclusivamente visando o bem do outro para levá-lo à salvação. Mas muitas vezes um crente que realmente tenta levar o Evangelho para alguém muito duro de coração e que cada vez se endurece mais, esse crente pode sair agredido, como disse, se não fisicamente, não com tanta violência, mas com palavras ou com termos ou coisa assim. Não é raro pessoas que ouvem o Evangelho dizer: nunca mais fale de Jesus Cristo para mim, você está proibido de pregar para mim. Não é raro isso acontecer. Versículo 58. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. Logo depois dali, consegue-se historicamente mostrar que os escritos judeus lá descreviam a forma que eles colocaram lá para apedrejamento. Não se sabe
se já estava em uso naquela época ou não. O que falam é que levava o réu, né, para um pequeno abismo, talvez uns 3 metros de altura, a palavra não seria nem abismo, mas um morro, e ele ficava de frente, lá para o outro lado, onde ele, o chão lá embaixo, 3 metros abaixo, aí a primeira testemunha vinha e o empurrava. Então ele caía de rosto no chão, 3 metros abaixo. Se ele morresse daquela queda, estava liquidado o assunto. Claro, matar 2 vezes não dava, por mais ódio que se tenha. Estava liquidado. Mas ele não morreu na queda. Então, a segunda testemunha descia lá, os 3 metros lá, aí pegava uma pedra, virava o coração dele ficar para cima, aí pegava uma pedra e jogava no coração dele. Esse agora mata. Se não matasse, aí vinha a turba, né, todos, aí o cobriam de pedradas, que terminaria morrendo. Como disse, não se sabe se esta foi a morte de Estevão, mas sabemos que a morte de Estevão foi apedrejado. A maneira mais simples é todo mundo pegando o pedra e lá jogando já em cima dele, que pode ter sido exatamente isto. Então, não se sabe também se foi um julgamento autorizado pelos romanos ou se foi irregular, que perderam o controle da situação, ficou muito, muito violento tudo, não se sabe. E nem é o caso que vai alterar a história. Versículos 59 e 60. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Mais 2 semelhanças com a morte do Senhor Jesus Cristo. Primeira, ambos morrendo entregaram os seus espíritos. Jesus entregou o seu espírito ao Pai, diretamente ao Pai, conforme Lucas 23, lá não precisa eu ler. Estevão entregou o seu espírito ao próprio Jesus, outra indicação fortíssima da divindade de Cristo. Entregar o espírito a alguém que não é Deus, que não tem controle sobre as coisas espirituais, só um louco ou um cego vai entregar o seu espírito a quem não é Deus. Segunda semelhança, ambos mostraram um espírito altamente perdoador aos que lhe matavam. Sabemos as palavras de Jesus, está lá em Lucas 23, não precisa abrir até lá. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Foi o pedido de Jesus. Que também é curioso a interpretação do que está escrito aqui, que tipo de perdão, ele está se referindo a quem? Eles não sabem o que fazem, eles quem? Eram os seres humanos, de uma maneira geral, eram as autoridades, era todo o povo ali, que estava olhando, os soldados incluídos, quem era que estava ali, o pai, ouviu, não ouviu, como ouviu, que ouviu, porque Jesus disse que sabia que o pai sempre ouve, ninguém vai imaginar o pai recusando um pedido, mas ele atendeu como, é muito interessante, mas eu não vou não vou trazer isto aqui. Por quê? Porque a ênfase é o Espírito perdoador de Jesus Cristo. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Aí vem Estevão, provavelmente numa imitação clara, proposital do seu mestre, e obviamente vamos entender que sincera. Claro, não só para parecer bonito, mas que vinha do coração.
E ele se dirige a Jesus. Senhor, no caso é Jesus, pelo contexto, não lhes imputes esse pecado. Então, Jesus entregou o Espírito ao Pai e pediu ao Pai que perdoasse os que estavam fazendo aquilo. Estevão entregou o Espírito ao Deus, Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade, e pediu que ele, Jesus, não imputasse aqueles pecados. Só Deus tem poder para imputar pecado ou não. Também não vamos comentar sobre a questão do quanto ele foi atendido ou não. Aí já é diferente de Jesus, que afirmou que o Pai nunca recusou um pedido dele. Pedido nosso, pode recusar. Então, Deus aceitou, não aceitou? Não vamos entrar nessa discussão, porque, inclusive, também seriam um tanto quanto só para efeito de discussão e imaginar. Eu, lendo um comentário, obviamente leu vários, antes de uma pregação, eu vi uma observação que eu achei muito valiosa e eu quero compartilhar com vocês. Eu não tinha pensado nisso. Estevão, duríssimo, instantes antes, acusando, como já comentei, de uma maneira implacável, acusando as próprias autoridades religiosas na frente dele, acusando o povo judeu da época, acusando o povo judeu de sempre, desde que Deus chamou Abraão de Ur. Um ataque ferrenho, extremamente vigoroso, no que parecia ser um grande inimigo deles, Estevão, com raiva deles, vontade de matar aquelas autoridades que mataram Jesus e tal. Instantes depois, Senhor Jesus, tu que foste morto, comeu você agora, estou sendo agora, já estava no processo. Perdoa-os. Cadê o inimigo, Estevão? Então é impressionante o contraste entre o Estevão acusador, o Estevão denunciador, o Estevão que não negocia, agora querendo negociar com Jesus Cristo o perdão dos pecados daqueles homens. E mostrando um coração amoroso, preocupado com a salvação daqueles ditos homens que mataram Jesus Cristo pouco tempo antes e agora estavam matando o próprio Estevão. Ele pede que Jesus perdoe. Só essa observação, como eu disse, que eu achei belíssima, mas ele vai à frente e faz uma aplicação, um tanto quanto óbvia, para cada crente. A observação não é tão óbvia, é muito arguta, do contraste, quase como dois Estevãos, em pouco tempo. Não é do dia para o outro, não, é minutos. A aplicação essa é óbvia. Você, sendo crente, precisa ser inegociável quando trata-se de pregar o Evangelho, quando se trata de denunciar o erro, quando se trata de acusar, sendo o caso, de acordo com o contexto, não é o crente sair por aí, vai lá para a praça pública e fica acusando todo mundo como alguém, um fanático translocado. Não. E não é assim que vemos Estevão. Muito pelo contrário, vemos um homem absolutamente o controle do que ele estava dizendo, cada palavra ali,
Inclusive, podemos dizer, ele estava até cheio do Espírito Santo. Não podemos, não é nem, a gente acha que estava, não. A Bíblia diz que ele estava. Então, não é como um fanático que está ali para acusar, para bater em todo mundo. Não. Mas ele fez isso no momento certo, da maneira certa, duríssima, mas certa. Era o que o Espírito Santo queria dele. Era aquela dureza toda. Então você pode ser que se veja em situação de denunciar erro, de acusar pecados, de falar da forma como o mundo trata mal e injustamente a pessoa do Senhor Jesus Cristo, duríssimo, de uma maneira implacável até. Mas o coração cheio de um desejo perdoador, cheio de amor por aquele mesmo pecador que aparentemente você é inimigo dele, quer acabar com ele, quer arrasá-lo. Não, quer que ele deixe de ser arrasado no inferno, quer que seja alterado o destino terrível que o aguarda no lago de fogo, como a Bíblia ensina, para o céu. É isso que está por trás de uma denúncia dura de erro, quando é o caso. Mas o coração cheio de amor e de vontade de ver o outro se convertendo e escapando daquela situação miserável em que toda pessoa sem Cristo se encontra. Aí cabe a cada um policiar a si próprio. Policiar a si próprio. Você se encontrar com o coração raivoso por um pecador que agrediu a palavra de Deus, vontade de bater no outro, destruir o outro, ou alguma coisa assim. Não. E é porque pode ser uma ocasião fácil para o diabo dizer, isso é que é zelo. Bonito isso, estou gostando de ver isso aí. Você denunciando o erro e com o coração fervendo de vontade, é porque você é muito humilde, reconhece que não é Deus, mas se fosse Deus, você estaria agora trucidando este miserável, e tá aí você, se acha o mais zeloso dos crentes, que está protegendo o nome de Cristo e tal, e conversa. Coração de crente não é para ter lugar para ódio, nem raiva, nem vontade de trucidar ninguém. A única justificativa para você pregar o evangelho, até com as maneiras bem educadas, ou de maneira dura, como já disse que às vezes pode ser, só justifica se você tivesse amor no coração e essa vontade perdoadora dentro de você. Agora, eu sei que isso é um exercício que você precisa fazer diante de Deus. Não é chegar a dizer, gostei disso aí, pastor, tem razão. A partir de hoje eu vou estar com meu coração cheio de amor pelo pecador, mesmo aquele que ofende, mas eu vou mudar completamente a partir de hoje meu coração, e está mudado. Não está. E lembre-se que Estevão estava cheio do Espírito Santo. Ah, que coisa! O mesmo Espírito que habita em você, olha só, você não vai ter nenhum trabalho de pedir que o Espírito Santo lhe ajude e que antes disso venha habitar em você, venha tomar conta de você. Ele já veio, enviado pelo próprio Jesus, ele já está em você. É só você conversar com Deus e pedir poder do alto. Porque, pastor, meu coração é ruim, eu sei, o meu também é. Se tirar fora a raiva do coração, não é só assim não, eu sei. Melhor do que você, sei. Mas o Espírito Santo pode. E Estevão não era um ser humano, sim, e estava sob o efeito do Espírito Santo, sem querer tirar
o mérito do próprio Estevão como pessoa humana, tudo bem, mas ele não teria tido aquele poder sem o Espírito Santo. Nem você, nem eu. Então, dependa do Espírito. Agora, é importantíssima uma coisa. Isso Deus vai querer de você, sim. Senhor Deus, me ajuda a tirar esse fel no coração. Não, porque fel mesmo, eu sei lá a igreja quem é que tem. Aquele é raivoso. Não, não esquece o irmão. Esquece a raiva do irmão, que é odiento, que é vingativo. Esquece. E você tira a trave do seu olho para tirar o cisco do outro, do olho do outro, que coisa. Se preocupe com os seus defeitos, com os defeitos do seu coração e converse com Deus. O coraçãozinho é ruim, Senhor Deus, é ruim. E só vai com ajuda. E eu não quero mais sentir raiva por pecador nenhum. Raiva, vontade de vingança, coisa assim. Não, a vingança é tua. Eu quero ser igual a Jesus Cristo, igual a Estevão, que foi igual a Jesus Cristo. Quero pedir que tu perdoes os pecadores, inclusive aqueles que estão me ofendendo, talvez até me matando, como muitos mártires, de fato, devem ter orado desta história. Aí diz que Estevão adormeceu. Que frase! Conhece a história? Morreu como um passarinho. Eu não sei quando é que acho que todo passarinho morre numa boa. Eu não sei de onde é que tiraram isso. Porque o bichinho pode estar morrendo com uma dor enorme, desesperado, com sede, com dor, com tudo, falta de ar, mas morreu como um passarinho. Aquele bichinho é tão assim, né? Podia ser uma borboleta logo. Morreu como uma borboletinha. Mas a gente gosta muito de dizer, expressando que alguém morreu tranquilo, morreu calmo, morreu no seu leito. Tudo bem. Muitos morrem assim mesmo. Não Estevão. Morrer de pedrada. Aí o Espírito Santo diz, Lucas, escreva aí, que ele não morreu não. O verbo não é morrer. O verbo é outro. Você notou que o verbo é outro? Adormecer. Ele adormeceu. Que coisa linda. Morte é uma coisa apavorante por si só, mesmo quando é como um passarinho. Mesmo quando é numa cama, tranquilo. Ou já todo sedado, entubado, mas vai lá e morre tranquilo. Mas é apavorante a ideia do processo da morte. Não a morte... Até a morte em si, porque é contra o nosso instinto de sobrevivência. Mas não é apavorante no sentido de nós somos apavorados de morrer e ir para o céu. Não, não é isso. Mas o processo dela é pesado. E aqui Estevão, enfrentando um processo violentíssimo, adormeceu. Então fique com isso na cabeça. Eu acho que alivia nossos instintos de sobrevivência, aquela reação contra a morte ou os instantes finais da nossa vida deve aliviar muito. Dizer, Estevão adormeceu. Senhor, aplica esse termo para mim também. Me permita adormecer, seja de que jeito for. Além do mais, adormeceu em Cristo. Que maravilha. Pois bem, aqui está a história do primeiro mártir da história da igreja. Nós sempre exortamos e aprendemos a viver como Cristo, viver como Cristo, como Cristo. Viver como Cristo. Pois agora, deixe-me dizer, vamos morrer como Cristo e como Estevão, pelo menos nesses dois pontos aqui. Confiança total em Deus, entregando o seu Espírito a Jesus Cristo, a Deus Pai, e o Espírito de brandura e perdão, mesmo se esteja morrendo com maltratos. Eu quero falar rapidamente sobre o versículo 58b, a segunda parte que eu pulei, não sei se os mais atentos notaram que eu pulei, só um detalhe do apóstolo Paulo concordando com a morte de Estevão. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Vamos lá para o versículo 1, que até hoje também eu não sei porque que separaram o capítulo 8 e o capítulo 7 exatamente aqui, porque é óbvio que esse versículo pertence à narrativa anterior. Então, 8 e 1.
e Saulo consentia na sua morte. Paulo entra em cena aqui. Saulo é o nome hebraico dele, em pouquíssimas palavras, e Paulo vem do latim Paulum, de quem era cidadão romano, como ele era, tinha 3 ou 4 nomes diferentes, é um pouquinho complicado isso, é interessante. Nós temos nome, sobrenome, eles tinham lá também o jeito deles. Mas esse Paulo deve ter vindo do latim Paulum. E porque exatamente Lucas mudou de Saulo para Paulo, não explica. Seja como for, eu vou falar em Paulo. Paulo entrou de modo triste, trágico e cruel na Bíblia. É como se Lucas estivesse querendo criar um anticlímax para a entrada triunfal de Paulo na história cristã. E sabemos o gigante que ele se tornou, ele é simplesmente o cristão mais importante da história, não há outro. Não há, o segundo lugar está longe dele. Ah, mas falta Cristo. Não, Cristo não é um cristão. Estou falando de cristão. Cristo não é cristão? Não, ele é o Cristo, né? Então, ele é o cristão mais importante da história de longe. Entrou assim. É impressionante esse Deus. Algumas observações e vou encerrar. Paulo sofreu por isso, ele nunca esqueceu. Aquilo marcou. Lá em Atos 22 e 20, que eu não vou ler, porque está em Atos, nós vamos chegar lá, daqui não sei quantas semanas, mas lá então eu comentarei. O fato é que ele disse que, quanto ao zelo da lei, ele era perseguidor da igreja, e ele fala que segurou nas mãos as vestes daqueles que apedrejavam Estevão. Como é isso? As vestes exteriores. Tinha a veste interior e as exteriores. Tirava as exteriores, entregava para alguém, para ficar mais livre, para apedrejar melhor, para a pedra ir com mais força. Então, eles queriam ficar livres, movimentos livres. A ideia era essa. E em vez de jogar no chão, botou na mão de alguém. Segura aí, enquanto eu apedrejo. Foi isso. E Paulo disse, deixa. Ele ficou. Tudo que alguém faz contra Jesus Cristo pode até ser perdoado. Se houver pedido de perdão, ele vai perdoar, sim. Mas vai ter um preço. E muitas vezes vai ser um preço muito caro. Dentro do coração, que só a pessoa sabe. Então, cuidado com o que você diz, o que você faz, o que você fala contra Jesus Cristo, amigo. Não estou falando dos crentes, estou falando do que não tem. Como Paulo não tinha Cristo, até essa época aí. Tenha muito cuidado quando falar o nome Jesus. Muito. Nós, crentes, nunca desanimemos quanto à conversão de alguém. Me diga uma coisa, se você estivesse lá, aí alguém disse assim, vem cá, está vendo esse Saulo aí? Segurando a roupa dos outros, estão matando Estevão? Vai ser o crente mais importante da história do mundo. Esses, você ficou louco. Quer saber de uma coisa? Pare de olhar para o fulano e dizer assim, esse não tem jeito. Esse não tem jeito. Eu não consigo ver um amigo tal, meu pai, minha mãe, alguém tão hostil contra o Evangelho. Não consigo ver essa pessoa crente. Passe a conseguir. Dê um jeito. Conseguir imaginar. Não é que ele vai se converter, claro. Mas não feche o seu coração para alguém assim. Ele pode se tornar um crente modelo. Talvez não o apóstolo Paulo, né? Não sei. Mas não feche o seu coração. Por mais hostil ou violento que alguém seja contra Jesus Cristo, ali poderá estar um futuro crente muito fiel. Terceira observação, de onde é que Lucas pegou esses detalhes da morte, do julgamento e da morte de Estevão? Quem será? Não podemos provar. Alguém pode ter estado, um fariseu pode ter se convertido e ter contado para Lucas depois, não sei. Mas muito do que Lucas escreveu
a fonte foi Paulo. Então, provavelmente, foi Paulo quem escreveu isso. Quem disse isso para Lucas escrever o Evangelho. Então, veja como, mesmo incrédulo, Paulo foi usado para transmitir um relato extremamente valioso. Deus usa quem quer, como quer. Então, não creia que alguém não pode ser usado por Deus porque não é crente. Pode. Por fim, uma palavra a você que não tem sido ainda, não tem tido a felicidade de entregar seu coração a Jesus Cristo. Não pense que você ter sido ou ainda ser hostil, antipático, agressivo, não sei, com Cristo, ou mesmo indiferente com Cristo. Não pense que não vai haver perdão para você mais, nem salvação. O que você já andou dizendo contra Jesus não tem mais condição de retorno. Tem. Não pense isto. Se você se arrepender e pedir perdão a Cristo, sim. Lembre-se que ele pediu perdão a Deus até pelos que estavam matando-o. Então, nunca deixe o diabo, porque se alguém botar isso na sua cabeça, é o diabo, não é a palavra de Deus, que você não tem mais jeito, você já está fora do alcance do amor de Deus. Nunca, meu amigo, nunca, nem que você esteja às portas da morte, no leito de uma UTI, mas você, enquanto tiver vida e consciência, você ainda tem a oportunidade de se arrepender e pedir perdão ao Senhor Jesus Cristo. E nenhum aqui está na UTI, né? Óbvio. Então você, talvez nem doente esteja, a maioria. Então aproveite a vida que você ainda tem, os anos de vida que você ainda pode ter para servir ao Senhor Jesus Cristo. Mas eu sempre fui muito contra ele, mas chega o momento de você pedir perdão. Se chegar, não perca essa oportunidade, vá a Cristo correndo, humildemente, e peça ajuda a Ele, e Ele vai lhe perdoar, e vai lhe dar a mesma fé que deu a Estevão, deu a Paulo, deu a cada um de nós aqui. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entendê-la, nós que somos crentes em Jesus Cristo, e crescendo em graça diante de Ti, e em poder do alto, e aos que não são ainda discípulos de Cristo, tem misericórdia e dá-lhes a fé, como deste a nós, e leva-os à salvação em Cristo. É em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém.